Oi, gente, meu nome é Andressa. Eu sou Priscila. Eu sou a Roberta. Nós somos psicólogas e a gente trabalha junto e está cumprindo um projeto nesse ano, desde o início de 2024, de a gente falar em alguns meses específicos sobre a saúde mental, sobre transtornos mentais, aquilo que pode afetar a nossa qualidade de vida. E nesse mês de março a gente decidiu falar sobre a ansiedade, que é algo que é muito habitual nós ouvirmos pessoas falando que estão sofrendo com ansiedade, que são ansiosas, que isso tem prejudicado a família, o trabalho, a qualidade de vida. E a gente fez um projeto que segue 3 etapas. E essas 3 etapas, a gente primeiro abriu uma caixinha de perguntas para falar sobre ansiedade, as pessoas perguntarem as suas dúvidas. A gente recebeu diversas perguntas e selecionamos algumas para que a gente possa estar falando aqui com vocês. Hoje a gente vai discutir entre a gente, responder a essas perguntas. E na próxima semana a gente vai fazer uma roda de conversa, onde a gente vai deixar que 10 pessoas sejam inscritas, já estão abertas as inscrições através do direct dos nossos Instagrams. E a gente vai conversar com essas pessoas sobre ansiedade, mas com esse intuito mesmo de roda de conversa, de cada uma poder falar, expor as suas experiências, expor aquilo que está atrapalhando a vida, né, de cada uma, etc., para que a gente possa trazer orientação e também psicoeducação sobre a ansiedade. Só lembrando, gente, esse daqui é só uma conversa, é meramente informativo pra gente tirar as dúvidas, mas se você tem questões, sintomas de ansiedade, o ideal é você procurar uma ajuda profissional de um especialista em transtornos mentais, ansiedade. A gente agrupou as perguntas que tinham o mesmo sentido, e uma das perguntas que a gente recebeu é se a ansiedade pode ser considerada um mal do século. Eu acredito que sim. Na verdade, assim, a ansiedade eu acho que é uma questão que já tem há muito tempo, né? Hoje em dia a gente se fala mais, mas acho que também o número de pessoas que têm manifestado ansiedade é maior por causa da nossa cultura hoje de ser multitarefas, da gente ter que dar conta de tudo. A gente tem que ser bom em tudo, né? Você não pode pedir ajuda em uma coisa, porque senão é como se você fosse um fracassado. Então a gente tá o tempo todo nessa busca constante e isso gera muita ansiedade na gente. Realmente, a cultura, ela traz muito essa coisa tóxica, né? Hoje em dia, principalmente na era da informação, tudo é muito rápido, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Até quando veio a pandemia, tá em home office, você vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E isso traz muita ansiedade que a pessoa não consegue pegar a atenção dela e colocar em uma coisa específica que ela tá fazendo no aqui e agora, né? Então, acho que isso tem muito a ver com esse aumento dos prejuízos que a ansiedade pode trazer. A próxima pergunta que a gente vai responder é: a ansiedade é uma doença? Então, a ansiedade, ela é uma resposta natural do organismo, então ela em níveis normais, vamos dizer assim, né, que não traga prejuízo, ela é uma resposta ok do organismo que está ali envolvendo a questão da sobrevivência mesmo, né, porque a ansiedade, ela preserva o ser humano. Mas, quando ela começa a trazer prejuízos, extrapolar ali alguns limites, aí ela se torna um transtorno, né, que tem ali, vamos dizer, umas características de doença, mas falando, né, da nomenclatura, a gente não chama de doença, a gente chama de transtorno. Doença é mais aquilo que a gente pode comprovar através de exames e etc, né? E o transtorno é porque afeta mesmo a saúde mental, a qualidade de vida da pessoa, do dia a dia, quando tá interferindo, tá prejudicando de alguma forma, né? Mas a ansiedade, como a Pri estava falando, ela é natural, ela é do organismo, né? Tem um mecanismo nosso de sobrevivência, de luta e fuga. A próxima pergunta que a gente recebeu, que é muito importante, é: quais são os sintomas da ansiedade? E a ansiedade, como a Pri falou, ela tem as características que são físicas, que são fisiológicas, e tem também aquilo que são os sintomas mentais, de preocupação e etc. Então, os sintomas físicos da ansiedade, que vai se manifestar de forma diferente em cada pessoa, podem ser taquicardia, que é o coração acelerado. Até pessoas têm dificuldade, às vezes, de dormir. A insônia pode ser, ou a própria taquicardia pode levar a pessoa a não conseguir descansar. A tensão muscular que a pessoa tem, o ansioso, geralmente, ele fica muito tensionado. Ou, às vezes, dorme e não consegue manter o sono. Sim. Né? Não só a insônia, mas também não manter o sono. Sim. Muitas vezes falta de ar, a boca seca, sudorese. Tremedeira, tem gente que tem a questão de tremer mesmo, né? Ou a perna, de balançar muito. Então, tem vários sintomas que são físicos, que a pessoa consegue identificar, sendo que cada uma pode ter um sintoma diferente, né? Ou mais de um sintoma. E tem também as questões dos pensamentos, né? Pensamentos automáticos, a pessoa pensa muito em determinada, geralmente, problema, preocupação. Está sempre ligado a uma apreensão futura, né? Uma previsão de que algo vai dar errado no futuro, ou preocupado de que algo possa não dar certo. O futuro não muito longe, mas que, né? Você tem alguma situação amanhã e, de repente, essa ansiedade vem maior do que seria considerado normal. Uhum. E é muito frequente também a questão do... Você falou do pensamento, né? Alguns pensamentos automáticos. E assim, é muito comum da pessoa que sofre com ansiedade ter pensamentos muito catastróficos, né? Então, assim, imagina uma situação e daquela situação já cria cenários que são assustadores, né? E isso faz com que... Exatamente. De medo. Exatamente. Sim. E daí, até aproveitando que a Pri falou sobre medo, já tem uma pergunta aqui que fala: a ansiedade sempre tem relação com medo? Um pouco, né? O medo, ele tá também mais ligado naquela questão da ansiedade, de ser uma resposta
do nosso corpo mesmo, né? Pra preservação Natural. e tal, natural. Aí ele é um medo, geralmente, ele tá ligado a algo que é um perigo real. Então você tá lá no meio da floresta, tem um leão, você sente medo, que é um medo real. Agora, por exemplo, você vê um desenho de um leão e você remete a um leão de verdade, de que te dá um pânico, um medo, aí essa já é a ansiedade, que é o medo de um perigo que não é real. Não é iminente, né? Isso. É uma coisa que pode acontecer, mas que não tá ali diante dos teus olhos agora. Isso. E eu acho isso interessante de falar muito nessa questão do normal, da resposta que é normal. Porque tanto o medo quanto a ansiedade, se não trouxerem um prejuízo para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento, para as nossas relações, são super normais. Né? Não é, medo é um problema, a ansiedade é um problema. Não, até mesmo porque se a gente não tivesse esse mecanismo de ansiedade, a gente não teria muita reação às coisas, né? Preservação da vida. Sim, é um mecanismo mesmo de lutar ou fugir, de se preparar para resolver um problema, de ativar fisiologicamente, mentalmente, tudo aquilo para solucionar as questões. E é protetivo, né? Sim. Imagina a gente vivendo uma situação que de fato é perigosa, sem sentir o medo. Sim. Né? Então o medo, ele nos protege de perigos reais, né? Exato. E a ansiedade, quando ela passa desse limite, que aí acaba trazendo sofrimento e angústia, né? Para quem tá sentindo. A próxima pergunta que a gente vai responder é: existem diferentes tipos de ansiedade? Sim, existem diversos tipos de transtornos, né, de ansiedade. Dentre eles tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, tem fobias específicas também. Todos eles atingem a pessoa, né, que sofre com esse transtorno de uma determinada maneira. E cada um vai responder, vai causar um tipo diferente de sofrimento, mas todos eles envolvendo a ansiedade. Certo. Daí são critérios específicos que cada um vai atendendo, que vai encaixando como uma coisa, um tipo de transtorno ou outro, né? Mais uma pergunta: sempre que tiver crise de ansiedade, precisa de medicação, de remédio? Vou começar respondendo. Depende. Sempre cada caso é um caso. Tudo aquilo que é relacionado a doenças, a transtornos, a qualquer situação, cada caso é um caso. Sempre a gente vai trabalhar e tratar a questão do indivíduo e não de uma nomenclatura ou uma rotulação. Né? Então não é porque a minha amiga tem transtorno de ansiedade e eu tenho que ela vai tomar medicação e eu não, ou vice-versa. Tem casos em que a própria psicoterapia, o tratamento terapêutico vai dar conta de a pessoa conseguir lidar com as demandas da vida dela para que ela possa sair do sofrimento. E também vão ter casos que o próprio psicólogo pode indicar de procurar um psiquiatra para trazer a intervenção medicamentosa ou não, né? Sim. O tratamento, na verdade, para a ansiedade, né? Se a gente for parar para pensar, como você mesmo disse, não necessariamente todo mundo vai precisar tomar um medicamento. Sim. Mas as pessoas que sofrem com ansiedade, que têm transtorno de ansiedade, assim, é primordial a pessoa fazer terapia, porque é um sofrimento que o indivíduo passa que é muito difícil dar conta sozinho, né? Então, assim, se faz necessário do tratamento psicoterápico, né? Não necessariamente um tratamento medicamentoso, né? Sim. E daí, cada caso é um caso, não adianta, e cada pessoa vai vendo a sua própria evolução e acho que mais do que tudo lidando com a sua própria verdade, né? Sim. Porque às vezes a pessoa, ou por uma questão cultural, ou por causa da família, às vezes não tem apoio, acaba não lidando mesmo, ou tendo preconceito, hoje em dia um pouco menos, mas de fazer terapia, ou se precisar de uma medicação recomendada pelo médico, né? As pessoas tinham antigamente muito preconceito, isso tá muito mais fácil agora, né, de aceitação da sociedade, mas mesmo assim algumas pessoas ainda têm essa questão, essa resistência. E a medicação para ansiedade, para o transtorno de ansiedade, tem também período de adaptação, reação para as pessoas, como que funciona? Eles geralmente têm ali em torno de 15, 20 dias que a pessoa pode ter os próprios sintomas da ansiedade, pode ali mexer com o sono, e aí é o período mesmo de adaptação e depois começa a trazer os benefícios do remédio, que o ideal é que ele minimize todo esse sofrimento, todos esses sintomas. Se de repente isso não acontecer, então a gente busca de novo o médico para que ele faça um ajuste do medicamento, porque muitas vezes não é de primeira que acerta. Porque o ideal é o remédio mesmo, né? O medicamento, ele trazer essa minimização do sofrimento, Sim, o alívio dos sintomas, isso, né? Exatamente. Quando for necessária Quando a for medicação. necessário, exato. Até porque o mesmo transtorno de ansiedade tem diversas medicações que às vezes um organismo se adapta e outro organismo não se Exatamente. adapta, né? Ou a própria dosagem. E isso quem vai ver é sempre o médico com o paciente. O que o médico está esperando e o que o paciente está tendo de reação àquela medicação, né? Outra questão aqui. A bebida pode piorar a ansiedade? Sim, na pergunta, não sei se falaram
da bebida, né, alcoólica, mas existem diversas bebidas e comidas que podem piorar a ansiedade, né? A bebida alcoólica é uma delas, que pode fazer várias transformações com relação à química no cérebro, que isso daí acaba prejudicando, assim como também bebidas que tenham cafeína, estimulantes, comida, né, como a gente fala ali de chocolate, né, doce, tudo isso são alimentos, bebidas que causam, assim, um incentivo, né, estimulam a ansiedade. Sim, até porque a ansiedade tem o seu componente biológico, fisiológico, e tudo acaba sendo interligado dentro da gente, né? A ansiedade, ela é hereditária? Não podemos fazer assim, essa afirmação tão taxativa, né? Porque na realidade, se a gente pensar, se tratando da ansiedade, a gente está falando de ansiedade patológica, né? Uma pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade. Todo e qualquer transtorno mental, ele é multifatorial, né? Nenhum transtorno ele é 100% genético, ou 100% ambiental, ou 100% cultural, né? Então, a ansiedade entra dentro dessa questão também, né? Então, assim, ela tem ali um componente biológico, né, orgânico, que aí, ok, se tem pessoas na família, pode ser que você venha, né, com essa carga, né, orgânica, uma predisposição, né? Tem a predisposição, mas aí o ambiente, o estresse do dia a dia, de repente você tá num ambiente ali complicado, pode fazer com que essa ansiedade se manifeste. Sim, e essa questão ambiental, como desde criança foi ensinado o que são os valores da família, o que não são, a cultura que está inserida, tudo vai influenciar, né? A questão biológica, a questão ambiental, a questão da cultura também, como a gente falou no começo, que acaba tendo muita pressão, até a questão de ensino na escola, tudo aquilo que forma, né, o comportamento, desde a criança até os fatores de personalidade, de temperamento, acabam influenciando, podem ou não trazer esse sofrimento patológico, né? Existem casos assim, né, de irmãos, ou seja, eles têm a mesma carga ali genética e tal, e de repente um dos irmãos tem uma ansiedade social, por exemplo, tentar no meio ali, né, de pessoas e tem essa ansiedade, essa fobia, enfim, e o outro simplesmente consegue lidar melhor com essas situações por causa das experiências de vida, de tudo que ele teve de ambiente, etc. Verdade. Como lidar? Aqui é uma pergunta que não está diretamente relacionada à ansiedade, mas que eu acho que a gente consegue contextualizar. Como lidar com a decepção de ser tratado com desprezo e indiferença pelos chefes da empresa? Eu acho que um pouco disso que a gente falou, né, dessa questão do ambiente. Então, assim, se o ambiente ele é hostil, ele pode vir trazer esses prejuízos que trazem, né, o medo, a ansiedade relacionado a isso, a esse desconforto, né, dessa relação com esses chefes. Interessante, né, a pessoa que de repente tem essa questão, fazer uma terapia para se fortalecer, né, ter ali estratégias de enfrentamento, ou até rever mesmo se de repente não seria ideal ela mudar de um emprego, se ela tiver a possibilidade disso, porque realmente é um ambiente ruim, né, pra se... E também, até isso que você falou, né, de como enfrentar, porque não é porque, eu sou ansioso, sempre vou ter ansiedade, né, assim, falando... Como a gente costuma falar no dia a dia, no senso comum. Eu sou ansioso, sempre vou ter ansiedade, nunca vou conseguir me livrar disso, sempre vou ter que lidar com isso, sempre vou sofrer por isso. Por quê? Mesmo que eu não tenha as habilidades para lidar com a ansiedade, tem várias terapias, vários tipos de abordagem que tratam de forma diferente e que também podem ser eficazes, né? Da psicologia, eu tô dizendo, mas eu posso desenvolver essas habilidades, né? Sim. Eu posso não saber lidar, ou porque minha mãe foi assim comigo, meu pai foi assim comigo, na escola foi assim comigo, porque eu sofri esse trauma na vida direto, pra sempre, tá estabelecido que eu vou ser ansioso, sofrer com ansiedade e ter minha qualidade de vida prejudicada. Não, eu posso ter o acompanhamento, desenvolver habilidades e ter todo um plano terapêutico para que eu tenha qualidade de vida. E as ferramentas para esses enfrentamentos. Sim, e sem te despersonificar, né? Assim, no sentido de, eu preciso mudar, ser outra pessoa, queria ser como ele é, que ele... Não, eu posso ser eu mesmo. Mas ter essas ferramentas que te ajudam a enfrentar, a ser resiliente em algumas situações. E até usar a ansiedade, não um transtorno, mas a ansiedade em benefício de algumas coisas. Né? Porque, como a gente falou, muitas vezes é protetiva. Sim, exatamente. E assim, se a gente pensar na questão da ansiedade, uma pessoa ela não precisa sofrer com a ansiedade. A ansiedade faz parte do ser humano, né? A gente não tem como colocar ela, deixar ela guardada numa caixinha e viver como se ela não existisse. Mesmo porque se faz necessário pra gente, né? Só que assim, a pessoa não precisa sofrer com isso, né? Não tem essa necessidade. E também, a gente também não pode pensar que uma pessoa que é ansiosa, que ela vai conseguir desenvolver uma habilidade tal que vai deixar completamente de ser ansioso, né? Então, foi como vocês falaram, uma pessoa consegue, fazendo um acompanhamento, né? Um acompanhamento psicoterápico e tudo mais, desenvolver habilidades para que consiga minimizar essa ansiedade para que ela não venha trazer mais sofrimento. Mas zerar a ansiedade, isso é algo que o ser humano não é capaz. Sim. Para que o sofrimento não se prolongue, não fique, né? Eu tô sempre sofrendo. Não, eu sofro, eu tenho ansiedade, mas eu sei como lidar com isso. Eu sei como respirar depois e ter os próximos passos para que eu continue tendo qualidade de vida. Não é que é uma coisa, venci a ansiedade, né? Como, às
às vezes... Me curei. Me curei e não vou mais ser ansioso, não vou mais sofrer com isso. Não. Eu posso ter ansiedade, até que não é um transtorno, até a ansiedade natural, ela pode trazer um certo sofrimento, mas que não afete minha qualidade de vida. Sim, uma coisa exatamente. que é o natural, que é o limitado, né? Bom, daí continuando, crianças podem ter ansiedade? Sim, podem ter e ultimamente... Só uma coisinha, essa é a nossa psicóloga infantil, então ela vai responder de forma mais específica. Sim, as crianças elas não só podem ter, como elas estão tendo bastante. A ansiedade está bem presente na vida das crianças, por causa também dessa questão da cultura, da rotina, muitas telas, tudo isso faz com que a ansiedade aumente. A gente vê, né, cada vez mais ali tem ferramentas para você acelerar um vídeo, para você acelerar um áudio. Tudo isso vai colocando ali na conta da ansiedade, essa pressa, né, das coisas. Então as crianças não estão conseguindo lidar com a espera, elas têm diversas formas de manifestar a ansiedade que são diferentes do adulto. Por exemplo, irritabilidade, mudança de humor, essa intolerância à frustração, enfim. Tem alguma coisa ali um pouco diferente dos adultos, mas elas estão passando por muitas crises de ansiedade. Até porque a gente fala, uma vida ansiosa, a pessoa tem... Hoje em dia a criança, ela sai da escola, tem diversas outras coisas para fazer, né? Tem pais, às vezes, que, até pela cultura do desempenho, como a gente falou no início, tem essa questão de, coloca no inglês, não tô falando que isso é ruim, mas às vezes não dá nem tempo da criança respirar. Da criança ser criança, né? É como se ela já se preparasse para um mercado de trabalho desde da primeira infância. Sim. Então é uma vida ansiosa que vai proporcionar... E ela lida ali, né, com os pais ansiosos, que estão sempre correndo, aí ela vai pra escola, e aí ela tem um monte de cobranças, ela volta pra casa, aí tem os pais lá ansiosos de novo, com um monte de tarefa. Sim. Então, assim, é difícil, né? Sim. Um fruto não cai longe da árvore. Né? Então, se os pais estão ali na dinâmica da ansiedade, com certeza a criança também vai entrar. Sim, como a gente disse, né? Essa questão do ambiente, né? O ambiente favorece. Mas outra questão que eu acho que é legal também a gente puxar do lado contrário é essa questão de se colocar uma rotulação. Porque eu falo, quando eu era criança, minha mãe sempre fala, a Andressa é ansiosa, Andressa é ansiosa. E às vezes, isso que é mais antigo, né? Mas hoje em dia tem muito essa questão da rotulação, Dr. Google, e daí, meu filho tem ansiedade, meu filho tem ansiedade. E só do peso da palavra, você já acaba esperando alguns tipos, ou olhando as ações do teu filho de uma perspectiva sempre afirmando algum que ele é, transtorno, né? coisa, Ele é ansioso mesmo, tá vendo que ele fez isso? E às vezes é só uma criança que tá com uma ansiedade normal, vai tomar uma vacina. Que criança, não fica, né? Isso. Então a gente patologiza as questões e acaba colocando rótulos que não e são até a legais. questão da ansiedade dos pais. Sim. Eu vejo muito isso, que às vezes os pais vêm lá no consultório, façam anamnese, meu filho é ansioso, meu filho é ansioso. E aí quando você vai ver, tipo, a criança só está sendo criança, Sim. né? Tá fazendo a birra normal da criança, você fala assim, vai tomar banho. Agora eu não quero porque eu quero ver o filme. É normal da criança. Então questões assim normais que os pais já estão trazendo por esse lado, porque vai no Google, porque, né, quer rotular. Lá no consultório muito eu tento sempre tratar as demandas, né? Sim. Então vamos lá, vamos resolver e ajudar, dar ferramentas para as questões que estão trazendo prejuízo, mas sem essa população. Né? Até porque, mesmo de coisas boas as pessoas colocam, né? Sim. E a ansiedade caiu aí na língua popular. A gente vai domingo no parque. E a criança, quando que vai ser o parque? Já chegou? Faltam tantos dias. Essa expectativa é tão Expectativa, natural. mega natural. Se a gente parte do ponto que todo ser humano tem ansiedade, se é natural do ser humano, a criança é um ser humano, certo? Em desenvolvimento. Assim, em desenvolvimento, exatamente. E às vezes o adulto olha o comportamento da criança como sendo inadequado, mas pensando na cabeça do adulto. Tem né? como um mini adulto, Exatamente, né? exatamente. E a criança, ela precisa o quê? Ela precisa ser direcionada, né? Precisa ser ensinada. E aí, acho que justamente pelo que a gente está falando, né? Hoje em dia, caiu um problema muito grande que as pessoas hoje olham para determinados comportamentos e já querem o que isso Precisa significa, ter o rótulo, né? O Precisa que ter o laudo. isso significa, né? Não sei se vocês vivenciam isso, mas assim, é muito comum perguntar para um profissional da psicologia, nossa, a criança tal faz, o que ela tem? E às vezes ela tá tendo um comportamento de criança, né? Criança, só tá sendo criança, né? Exato. E aqui a última pergunta que a gente vai responder é como controlar a ansiedade. Se dá para prevenir a ansiedade? É uma pergunta que veio um monte de coisa. E como ajudar uma pessoa em crise de ansiedade? Elas são todas meio interligadas, Sim. né? Porque ali, você controlar a ansiedade ali, acho que aquela, quando você tá numa crise de ansiedade, né? Ou com falta de ar, taquicardia, o que te ajuda é focar no momento do agora, no momento presente, na respiração, e começar a ter hábitos saudáveis, né? Se você não tem, que isso te ajuda a sair, né? Dos sintomas da ansiedade. E aí a mesma coisa na questão do prevenir. Né? Como a gente disse, por causa do ambiente, da questão de bebida, comida. Então, se você faz uma alimentação sempre muito calórica, gordurosa, cheia de cafeína, se você não pratica exercício físico, tá sempre nessa correria, a tendência de você desenvolver o transtorno de ansiedade é muito maior do que aquela pessoa que faz uma meditação, que vai à academia, que tem hábitos mais saudáveis.
Então acho que tá muito ligado a isso, né? A questão de ser saudável, Sim. pra você prevenir, e o controlar nessa questão de você sair, né, daquele momento que tá mais na crise. E assim, eu acredito muito nisso do momento presente, né? Porque a ansiedade, ela sempre leva a nossa mente pra longe do aqui e agora. Sempre não, mas geralmente é prevendo, catastrofizando, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, quando a gente ancora mesmo no aqui e agora, seja pela respiração, seja por pegar em você mesmo, tem um método que eu acho muito legal de descrição, porque às vezes você tá lá na tua cabeça já no modo de solução de problemas, que é o que a gente é acostumado a viver 90% do tempo, né? A gente ainda mais hoje em dia, ainda né? mais hoje em dia, né? Ai, olha como aquela pessoa, ela é rápida pra resolver. Só que isso pode ser uma baita de um início aí pra entrar no transtorno de ansiedade. Então, a pessoa tá lá no método de solução de problemas, e ela trazer para essa questão do aqui, tá? Onde que eu tô? Eu tô seguro, eu tô... esse método, às vezes, até de descrever com quem eu tô, onde eu tô, se sentir o teu peso corporal, em contato que você tá com a cadeira, etc. Onde você tá, traz a tua mente, a tua atenção de volta pro aqui e agora, né? Uma técnica que eu uso bastante com as crianças, né, que eu ensino para elas, além da respiração, né, diafragmática e tal, é essa questão do aqui e agora, de você descrever o que você tá vendo. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu tô vendo um porta-retrato X, não sei o que lá, o seu colar que tem pedrinhas, conta as pedrinhas. Aí você tira o seu pensamento do problema, do que tá causando ansiedade, para trazer para algo que não vai te dar esse medo, que não te gera uma ansiedade por causa de algum risco, de alguma coisa. Sim. E outra, né, quando eu falo disso, de estar sempre essa questão, até dando um link para a primeira pergunta que a gente falou do mal do século, da sociedade, etc. Porque a gente sempre tá assim, você tá num lugar, eu tô aqui brincando com meu filho e tô pensando que amanhã eu tenho que resolver. Daí quando eu tô lá trabalhando amanhã, eu tô pensando que eu preciso fazer a lição com meu filho à noite. Daí eu tô fazendo a lição com meu filho, eu tô pensando que no final de semana... Tô sempre vivendo o amanhã, sempre vivendo o depois. E isso, assim, ajuda a ansiedade a ficar mais forte e possivelmente se trazer o sofrimento de um transtorno, né? Então essa questão de você sempre estar... É difícil, mas de você estar 100% onde você realmente está, a gente está aqui, a gente vai ficar aqui. A gente está agora conversando, não vai adiantar o que eu tenho que fazer amanhã, depois. O que eu estou fazendo agora? Isso traz tanto a questão da qualidade de vida, porque você usufrui daquilo que é valoroso, você otimiza o teu tempo também, você se cansa menos, porque a mente não trabalha antecipadamente se pré-ocupando, né? E além disso, você consegue controlar um pouco mais essa questão da ansiedade. E para finalizar então, que a gente não falou, como ajudar uma pessoa com crise de ansiedade? Você tem um parente, um amigo, alguém que está numa crise ou que tem sofrido muito com ansiedade? Só pontuando uma questão pertinente a essa pergunta que a gente acabou de responder, com relação a o que fazer, que na verdade acaba se encaixando, dá para emendar nessa última pergunta, né? Que você falou a respeito de se voltar para o momento presente, né? E isso é um exercício que a gente tem que fazer constantemente, né? Porque dificilmente a pessoa que está vivenciando uma crise de ansiedade, naquele momento ela vai conseguir se lembrar disso, né? Então muito se fala hoje em dia de, não, tem que fazer a respiração diafragmática, né? Só que isso é uma habilidade que a pessoa tem que ir desenvolvendo no decorrer do cotidiano, porque quando a pessoa está sofrendo com a crise, a última coisa que ela vai pensar é querer tentar conseguir ter esse controle, né? Então assim, realmente é um hábito que se cria, que se desenvolve para que minimize, né? E consiga sair, assim, de uma maneira mais rápida até, né? Porque ela passa. Independente de qualquer coisa, a crise de ansiedade, ela passa, né? Mas pode durar um pouco menos se a pessoa consegue desenvolver essas habilidades. Né? Até entra nesse gancho do como ajudar, né? Às vezes a pessoa tá ali na crise, ela não lembra disso, né? Não. Porque no momento da crise, então se você tá do lado, você ajuda, fala, vamos lá, respira comigo, respira junto. Mesmo que não seja respiração diafragmática, mas tipo, presta atenção, né? No ar entrando no nariz, saindo. Enfim, coisas que você consiga ajudar a pessoa a trazer pro aqui e agora. Sim. Né? Os pensamentos sobre o aqui e agora, que ela sozinha talvez não vá conseguir. Sim. E acolher, abraçar, né? Para a pessoa se sentir mais segura, não julgar. Ah, isso passa. Ah, não pensa nisso. Ah, mas vai dar tudo certo. Como se a gente conseguisse virar, já vai dar tudo. Ah, então tá bom, já que vai dar tudo certo, não estou mais ansiosa a partir de agora. E não é Passou, assim, né? Não é assim que acaba funcionando. Para cada pessoa, uma estratégia de enfrentamento vai fazer mais sentido. Sim. Então, a pessoa, meditação não tem a ver comigo, eu não consigo. Tem meditação guiada, ou essa questão do descrever, para voltar para aqui agora. Tem estratégia de você, os cheiros que eu posso sentir agora, o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, as cores, o que eu posso tocar, e etc. Mas você descobriu que faz sentido para você. Até para quando. E o que traz, assim, um alerta no teu corpo também para você. Porque às vezes a ansiedade, assim, a Pri pode começar a ficar com a boca seca. A Roberta, de repente, pode começar a ter uma taquicardia. E eu começo a ficar com a mão suada. Então, você percebeu que já está iniciando ali
de você, da ansiedade vir em uma crise, você já percebe isso e já sabe o que você utiliza que faz sentido pra você, né? Seja a respiração, seja ligar pra uma pessoa, buscar uma ajuda na hora. Não existe fórmula secreta, né? É uma fórmula para todo mundo. Sim. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai responder de uma maneira e existem técnicas para atender qualquer tipo de pessoa, né? Qualquer tipo Por de isso é demanda. importante, né, a terapia, porque ela ajuda isso, nesse autoconhecimento, Sim. para até você poder reconhecer e, vamos dizer, se blindar de alguns sintomas, de algumas situações. Se fortalecer, né? Quando a gente Exato. está fortalecido, a gente tem um pouco menos de impacto das demandas da nossa vida e a gente consegue. Não é que não sofre. Você sofre, mas você não fica ali entranhado naquele sofrimento, Você né? minimiza, Você né? minimiza. Então, assim, quando a gente fala realmente assim, de transtorno, né? Quando a gente fala de transtorno mental, a gente não fala de cura, Sim, né? não. A gente fala de remissão de sintomas, né? Pode ser que uma pessoa venha a ter uma remissão total de um determinado sintoma, mas não quer dizer que aquela pessoa não sofre mais com aquele, né? Ela pode deixar de sofrer com aquele transtorno, mas não quer dizer que ela não tenha mais aquele transtorno, né? É como se ela tivesse não, né? Ela tem aquela sensibilidade que talvez por algum motivo possa vir à tona novamente, né? Então por isso que a gente não fala, né? Dentro da psicologia, na ciência mesmo, né? A gente não fala de transtorno, cura para o transtorno, né? Sim. Mas é possível levar uma vida saudável, né? Com Com qualidade, qualidade de vida, com exatamente. significado, uma vida significativa. Então, é isso. Na próxima semana a gente vai ter a nossa roda de conversa. Quem quiser se inscrever, é só mandar no direct, seja no Instagram de qualquer uma de nós, nome completo, telefone. E mais uma vez a gente quer falar que aqui é um bate-papo, é uma conversa, tem as questões técnicas, científicas, os critérios e etc. sobre o transtorno da ansiedade. Mas cada caso é um caso, procure ajuda profissional, de um médico, de um psicólogo. Cuide-se, coloque você aí no seu cronograma para que você possa desenvolver habilidades e ter uma qualidade de vida.